Gênesis capítulo 35, versículo do 1 ao 3. Gênesis 35 diz assim: Deus disse a Jacó, Deus está falando para você hoje, ó. Levante-se, vá para Betel. Betel significa casa de Deus. Levante-se, vá para Betel e habita ali. Faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar para ir a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Coloca a mão no seu coração. Ô Pai, em nome de Jesus, nós temos essa convicção no nosso coração, de que o Senhor é um Deus que se revela para nós nos piores momentos da nossa vida, Pai. Nós podemos ver o Senhor em tudo na nossa vida, Senhor, mas tem momentos, Pai, que é tão difícil, Senhor, e que nós achamos que estamos sozinhos, mas na verdade o Senhor está esperando uma atitude nossa, para se revelar para nós e mudar a nossa situação, mudar a nossa realidade, Pai. Então que essa noite, não pelo poder de quem prega, porque o Senhor sabe, Pai, eu sou apenas um canal, a fonte é o Senhor, mas pelo poder dessa palavra profética e revelada que o Senhor vai dar para nós aqui hoje, Pai, esse homem, essa mulher vai sair por aquela porta ali, totalmente revigorado, restaurado, com a cabeça levantada diante dessa situação, e Satanás será envergonhado mais uma vez, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Amada igreja, vou nada. Jacó aqui estava enfrentando um dos piores momentos da vida dele, um momento difícil demais. E o que me chama a atenção aqui nessa mensagem é que foi exatamente nesse momento difícil da vida desse homem que Deus encontra uma oportunidade de se revelar a ele e mudar a história da vida dele. Eu já quero começar dizendo para você que é nesse momento difícil que você está passando, que talvez você não veja, mas Deus já vê aí, aleluia, uma oportunidade de se revelar para você e mudar a tua história. Para quê, pastor? Para que o nome dele seja glorificado. Mas para Deus mudar a situação de Jacó aqui, não foi simplesmente assim, Deus mudou. Para Deus mudar a história desse homem, ele precisou fazer algumas coisas do jeitinho que Deus mandou. Porque escuta o que eu vou te falar, se é Deus que pode mudar a situação, então o mínimo que nós devemos fazer é obedecer à direção dele. Quem entende isso? Diga amém. E é interessante isso, porque algumas pessoas querem apenas que Deus mude a vida delas. Talvez não seja o teu caso, mas muitas pessoas são assim. Elas querem que Deus mude a realidade, muda a situação, muda a vida delas, mas elas não querem fazer nada daquilo que Deus manda ela fazer. Elas não querem renunciar àquilo que Deus já mandou renunciar. Elas não querem abrir mão de algumas coisas, pessoas, lugares que Deus já falou que não é para ela. Eu quero dizer algo para você essa noite. Deus vai usar esse momento difícil que você está passando para mudar a tua história. Quem recebe isso? Escuta aqui. Você que está passando um momento difícil, um momento de dúvida, um momento de indecisão na sua vida, você que precisa de uma transformação numa área da sua vida. Se você já reparou isso, várias vezes já aconteceu na nossa vida, é nos momentos mais difíceis que Deus se revela para nós e Ele nos surpreende, sim ou não? Quantas foram as vezes que eu estava em situações que eu não via saída, e eu falei, agora acabou, não tem jeito, isso aqui não dá mais, agora acabou, é o fim. De repente, como num piscar de olhos,
O tempo passou, eu nem reparei, eu já estava do lado de fora da situação com a vitória nas mãos. Então preste atenção, aquilo que você acha que é o fim para você é apenas o começo, aleluia, de um novo ciclo de Deus na sua vida. Eu me lembro que foi bem assim comigo, sabe? Deus ele se revelou para mim no pior momento da minha vida. Quando eu não via mais saída, quando eu pensava que era o final da minha história, Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Eu estava no fundo do poço, e eu me lembro, e fundo do poço, você sabe como é que é, né? Você que já chegou lá, sabe bem o que eu estou falando. É assim, você não vê saída. Você está no fundo de um poço mesmo, você olha para um lado, não tem saída, para o outro não tem, para frente não dá para ir, para baixo pior ainda. Então assim, fica uma situação complicada. Que só nos resta uma coisa: olhar para cima. E às vezes é o próprio Deus que permite o fundo do poço, porque no fundo do poço não tem outra opção para você a não ser olhar para cima. E quando eu cheguei lá, eu olhei para cima, e quando eu olhei para cima, lá estava o Senhor Jesus. E Ele pegou na minha mão, Ele me levantou para cima, Ele me tirou daquele fundo de poço, Ele mudou a minha história. E do jeitinho que Ele fez comigo, Ele fez com muitos de vocês que estão aqui. E Ele continuará fazendo, porque a Bíblia diz, aleluia. Eu sinto a presença de Deus aqui. A Bíblia diz que a obra que Ele começa, Ele aperfeiçoa essa obra a cada dia. Sabe o que eu entendo aqui? Vai melhorar ainda mais. Tá difícil, vai melhorar, mas já tá bom, vai melhorar mais ainda. Ele vai aperfeiçoar. Deus ele se revela para nós, igreja, a hora que Ele quiser, na verdade. Mas normalmente Ele se revela nos momentos mais fracos nossos, no momento da nossa fraqueza, quando nós já não temos mais força para lutar com a força do nosso braço, sabe? Quando a gente está esgotado, quando acaba as nossas forças, quando acabam os nossos recursos. Porque enquanto a gente tem a opção de lutar do nosso jeito, a gente busca, a gente tenta, é isso, é aquilo, é dinheiro, é médico, é psiquiatra, fala aí Jesus, é psicólogo, é isso, é aquilo, a gente vai tentando com os nossos recursos. Mas quando acabam os nossos recursos, aí Deus então se revela. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que é na nossa fraqueza, aleluia, que se aperfeiçoa o poder de Deus. É na nossa fraqueza que o poder de Deus se faz presente. Sabe aqueles momentos que você está fraco, sem condições de lutar? Deus entende que você vai parar de querer fazer as coisas do seu jeito. E aí, então Ele entra na cena e começa a lutar por você. Aí de fraco você passa a ser, está entendendo? Mas enquanto você está lutando com a força do teu braço, Ele sai de cena. Ele entende que você não precisa dele. Daqui a pouco eu explico melhor isso. A vontade de Deus é que você procure Ele a todos os momentos. É que você se mostre como dependente dEle o tempo todo. Deus ele só começa a agir na nossa vida, igreja, quando nós paramos de lutar contra a vontade dEle. Deus está falando diretamente com alguém que está aqui hoje. Eu só vou realizar a minha vontade na sua vida quando você parar de lutar contra a minha vontade. Quando você parar de lutar contra os propósitos que eu tenho na sua vida. Quer que Deus trabalhe na sua vida, sim ou não? Então pare de lutar contra Ele. Deus já falou para você o que Ele quer de você. Algumas pessoas elas agem como se elas fossem o próprio Deus, como se soubessem o que é melhor para si. Posso falar uma coisa para você? A gente não sabe o que é melhor para nós. E a Bíblia vai dizer que Deus não só sabe o que é melhor, mas está escrito que Ele tem o melhor para nós. Ele sabe o que é melhor para nós e Ele tem o melhor para nós. Diga glória a Deus. Sabe, irmãos, eu escrevi essa mensagem e passou um filme na minha cabeça. Porque eu me lembro que eu estava no pior momento da minha vida. Eu estava envolvido com drogas, com bebida e com um monte de coisa errada, sabe? E eu cheguei a pensar que morrer para mim seria lucro. E muitos de vocês já chegaram, talvez em outras situações, mas você chegou nesse ponto. Se eu morresse agora, para mim era lucro. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus conhece o nosso coração. E glória a Deus por isso, porque Ele não leva em conta as besteiras que a gente fala no momento do desespero. Eu cheguei a pensar, eu já cheguei a tentar suicídio várias vezes, eu tentei suicídio, mas eu nunca conseguia realizar, porque Deus não permitia. Escuta o que eu vou te falar aqui. Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz que antes mesmo sequer de sair uma palavra sequer da nossa boca, aleluia, Ele já sabe o que a gente quer dizer.
E lá no fundo ele sabia que o que eu tinha na verdade era sede de viver, mas eu não conseguia. Eu estava preso. Quem está entendendo? Eu estava preso, escravizado por Satanás. Eu tinha sede de viver, mas eu não conseguia. Então eu queria matar o quê? Eu queria matar a situação, o momento que eu estava vivendo. Quase que eu mato a pessoa errada. Então cuidado, pense sobre aquilo que você anda pensando. Esses pensamentos podem não ser seu, hein? Pode ser um plano, um laço do diabo para atrapalhar o propósito de Deus na sua vida. Se eu tivesse seguido um pensamento que estava na minha mente naquela época, você não estaria ouvindo essa mensagem aqui hoje. Ó, o nome já fala, mente. A mente mente para você. Questione os pensamentos, questione as setas que o diabo lança na tua mente. E eu vou falar uma coisa para você, sabe? Quando você coloca esse sentimento, como eu coloquei, de desistência, eu quero morrer, para mim seria lucro. Quando Deus vê esse sentimento de derrota e de fraqueza dentro de você, Ele entende que você vai parar de... Aí sim, Ele vai entrar em cena. Agora sim, Ele vai entrar em cena, porque agora Ele entende que você está sem força para nada. Agora, então Ele vai parar de querer fazer as coisas do jeito dele. Vai querer parar de fazer com a força do braço dele. Deus entende que você vai parar de querer fazer do seu jeito. Aí então Ele vem, Ele começa a agir na sua vida. É aqui então que o poder de Deus vai se manifestar, se aperfeiçoar na sua fraqueza. Ele entra e Ele começa a lutar por você, e de fraco você passa a ser. Preste atenção nisso. Deixa eu explicar isso aqui para você. Paulo disse: quando eu estou fraco, aí então eu sou forte. Olha para mim. Ele disse, eu vejo muita gente falando, quando eu sou fraco eu sou forte. Quando eu sou fraco, não é isso que está escrito. Ele não fala quando eu sou fraco. Ele fala quando eu estou fraco. Eu lembro que eu sou dependente dele. Quando eu estou fraco, você não é fraca. Você não é fraco, é um estado, é um momento. Vai passar. Olha para mim. Quando eu estou fraco, eu lembro que eu tenho alguém muito maior do que eu, que luta por mim, que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então quando eu estou fraco, eu saio, deixo ele entrar e lutar para mim. De fraco eu passo a ser. Deixa Deus lutar por você. Deixa Deus entrar em cena. E quando eu parei de lutar contra a vontade de Deus, irmão, quando eu parei de querer resolver as coisas do meu jeito, com a força do meu braço, como se eu fosse o próprio Deus da minha vida, Deus fez exatamente na minha vida, exatamente o que Ele fez na vida de Jacó. Ele se revelou para mim, Ele me deu uma oportunidade de mudança. Glória a Deus. É isso aí. Mudança do que, pastor? Mudança de postura. Mudança de alguns lugares. Fala, Jesus. Tem gente aqui que você está frequentando alguns lugares que Deus já mandou você sair, e você sabe que já não é mais para você, você já nem se sente bem quando você vai. É o Espírito de Deus que está trabalhando dentro de você. E Ele está falando, não atrasa o meu propósito, não atrapalha aquilo que eu quero fazer na tua vida. Mudança de lugar, mudança de postura, mudança de vida. Então veja bem, você que está enfrentando um momento difícil na sua vida, eu venho aqui essa noite dizer para você, pare de lutar contra Deus. Sabe, igreja, tem gente que está vendo tudo ir para água abaixo. O casamento indo para água abaixo, a vida dos filhos indo para água abaixo, a área profissional, a pessoa está sendo humilhada, envergonhada diante das pessoas, devendo para todo mundo, mas não para de agir do jeito errado. Sabe que na tomada dá o choque, vai lá e põe o dedo de novo. Vai lá e gasta mais do que ganha. Vai lá e anda com quem não é para andar. Vai lá e frequenta o lugar que sabe que é fraco para aquilo. Pessoas que insistem em cometer os mesmos erros, esperando que os resultados serão diferentes. Sabe o que é isso? Sanidade é burrice. Sanidade também, mas é uma palavra bonita para substituir burrice. Todas as vezes que eu agir da mesma forma, o resultado será o mesmo. Devemos aprender com nossos erros.
Eu falo sempre isso aqui: aprenda com seu erro. Meus erros precisam ser o meu professor, porque se ele não for o meu professor, ele será a minha prisão. Ou eu aprendo com os meus erros, ou eu vou viver preso nele para o resto da minha vida. E tem gente que está assim, ó, esse negócio parece que não acaba, porque você não está aprendendo com o erro. Agora veja bem, para que aconteça uma mudança completa na sua vida, você vai precisar fazer o que Jacó fez. E aqui eu vou pregar para você. Não vão me demorar, vai ser bem objetivo. 4 ordens de Deus para Jacó, para mudar a vida desse homem por completo. Primeiro, Deus disse a Jacó: levanta-te. Diga assim comigo: eu preciso me levantar hoje. Primeira coisa, ele disse: levanta-te. Deus aqui estava oferecendo uma nova postura para Jacó. Ei, Deus está falando para você: eu quero uma postura diferente a partir de hoje. Eu quero uma postura diferente. Para Deus mudar a sua vida, para Deus mudar a sua história, a sua situação, Ele exige um posicionamento da sua parte. Olha Deus falando com alguém aqui hoje: eu tenho pressa em mudar a tua vida. E é por completo, todas as áreas. Eu tenho pressa em mudar a tua vida sentimental, porque está uma bagunça. Eu tenho pressa em mudar a tua vida profissional, porque está bagunçada. Eu tenho pressa em mudar a tua vida financeira, que eu não vou nem falar. Mas para isso, Ele está falando: eu espero uma postura diferente, um posicionamento diferente da tua parte. Se levanta hoje diante dessa palavra aqui, ó, e assume a tua posição. Se coloca de pé diante desse problema. Se coloca de pé diante da crise que se levantou. Se coloque de pé diante dessa enfermidade que apareceu. Quem está aí? Deus disse a Jacó, o mesmo que está dizendo para mim e para você hoje: se levante, não importa qual seja a situação, eu quero você de pé diante disso. Levante-se. Entenda uma coisa: Jacó não estava aqui prostrado fisicamente com o corpo. Ele não estava prostrado de forma física. Pastor, então por que Deus disse para ele se levantar? Porque ele estava prostrado espiritualmente falando, emocionalmente também. Ele estava abalado, como alguns de vocês estão talvez. Ele estava passando um momento difícil. Jacó estava emocionalmente diante de uma circunstância que ele estava enfrentando. Ele estava abalado. O irmão dele queria matar ele. Ele arrumou um rolo lá no meio da família. Fala, Deus. Ele arrumou um rolo lá no meio da família. E agora o irmão queria matar ele. Ele estava fugindo, louco de vontade para dar um abraço no irmão dele, e não podia. Talvez você entrou aqui hoje por aquela porta ali, ó, se sentindo exatamente assim, desanimado, cabisbaixo, de cabeça baixa, preocupado, preocupada. Você já não está nem dormindo de noite. Deus está falando. Você está rolando para lá e para cá na cama, não dorme. Eu não tenho prazer nisso. Talvez você entrou dessa forma ali por aquela porta hoje. Mas eu quero dizer para você: Deus tem um plano na sua vida, assim como Ele tinha na vida de Jacó. Diga: Deus tem um plano na minha vida. Não, fala mais forte, fala: Deus tem um plano na minha vida. Isso. É isso. E você precisa acreditar nisso. Deus tem, isso não é jargão de crente, gente. Deus já usou até pessoas de fora para falar para você antes mesmo de você vir para a igreja: Deus tem uma obra na sua vida. Foi uma outra irmã do coque falando: Deus tem uma obra na minha vida. Que frase decorada. Não é, gente. Deus tem um plano na vida de cada um de nós. É por isso que Ele fala muito, já volto: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Quando a Bíblia fala que muitos são chamados, está falando todos são chamados. Todos, muitos é todos. Por que Deus escolhe os outros? Não, os que passam a ser escolhidos de Deus é aqueles que aceitam o plano, que aceitam o chamado. Muitos eu chamo, mas os escolhidos, os pupilos de Deus, é aqueles que aceitam o chamado. Você está aqui porque você aceitou. Diga glória a Deus. Aleluia. É isso, Deus tem um plano na sua vida. E lá em Jó 42 vai dizer que os planos dele, nenhum dos pensamentos dele pode ser impedidos. Deus é um Deus de palavra. Se Deus te fez uma promessa um dia, coloca uma coisa no teu coração: se Ele prometeu, assim será. Mas não aconteceu ainda, pastor, está faltando algo. Não é da parte dele, é da tua.
Toda promessa que Deus faz, Ele coloca algo para você fazer também. Existe duas partes, uma parte que é sua e uma parte que é dele. E Ele está falando, já era para ter cumprido faz tempo. Mas acontece que a dificuldade vem, você se prostra. Mas Ele está falando, a minha misericórdia é tão grande que eu trouxe você aqui hoje para falar para você, se coloca de pé diante disso. Levante-se. Você consegue crer nisso? Você consegue crer que Deus vai mudar essa situação aí? Você consegue crer que no meio desse deserto, desse desespero que você está, Deus vai tirar a água da rocha? Você consegue crer nisso? Você consegue crer que essa muralha que se levantou, Deus vai fazer ela cair essa semana? Essa semana, não é a semana que vem, essa semana a muralha vai cair. Esse mar que, aleluia, esse mar que apareceu na tua frente, o Senhor vai fazer ele se abrir assim, ó. Ai, pastor, é sério? E se não abrir, Ele vai fazer você passar por cima. Alguma coisa vai acontecer, nem que for de forma sobrenatural. Você vai chegar onde Ele disse que você chegaria. Aleluia. Eu estou pregando para alguém aqui hoje, que você está preocupado, preocupada. Você está com medo. Você está insegura, preocupada. Sabe por que você está assim? Porque o diabo, ele tem acusado você de algo que você tem feito e sabe que não deveria ter feito, e agora o diabo está te acusando, ele está te acusando todos os dias, e você já estava a ponto de desistir da tua caminhada, porque ele fica te acusando, falando que você agora não é digno de estar aqui na casa de Deus. Ei, é para você que Deus veio, é para mim que Deus veio. Deus está falando para alguém que está aqui, ainda que caia, não ficará prostrado. A caminhada continua. A jornada não acabou. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Um dos nomes do diabo é acusador. Diga, acusador. Esse é o papel dele. Deixa ele falar, ele só está cumprindo o papel que é dele. O papel dele é te acusar, o papel dele é me acusar, é desanimar a gente, a ponto de tentar fazer a gente parar, de esquecer dos nossos planos, dos nossos objetivos. Esse é o papel dele, desviar o nosso foco, fazer você parar de acreditar naquilo que Deus disse que vai fazer na sua vida. Irmão, Deus jamais voltará atrás da palavra dele, da promessa que ele te fez. Não importa o que tenha acontecido, é você se posicionar hoje, se colocar de pé. Aquilo que ele falou, assim será. Deus é um Deus de palavra. Deus não é como eu e você, que fala uma coisa hoje e aí amanhã, dependendo das suas atitudes, agora eu vou mudar de ideia também, não vou fazer mais. Deus não é assim. Deus é autêntico, Deus sabe o que quer. Aleluia. Ah, meu irmão, nada do que o diabo disser na tua mente pode mudar os planos que Deus já estabeleceu para a sua vida. Existe um plano de Deus, aleluia, que já está escrito para a sua vida. O inimigo diz o tempo todo, tentando na tua mente, tentando jogar você para baixo, tentando desanimar você. Mas Deus está dizendo, eu vou colocar você por cima. Ele tenta colocar você para baixo, mas Deus está dizendo, vou pegar você e vou colocar você por cima. Porque o plano é meu, diz o Senhor. E o meu plano, aleluia, é ver você de pé. E o diabo não vai impedir o meu agir na sua vida. Os invejosos que se cuide, porque Deus vai mudar a tua história. Vou repetir, os invejosos que se cuide, Deus vai mudar a sua situação. O que eu preciso fazer, pastor? Vou falar para você agora. Obedecer a ordem que Deus está te dando hoje. No caminho da sua obediência, coloca isso no teu coração. No caminho da sua obediência, você terá um encontro com Deus. E a tua história será mudada. Deus se revela para aquele que obedece. Você já reparou que nos piores momentos da nossa vida, nos momentos difíceis, a gente começa a obedecer a Deus? Tem um propósito de Deus na dificuldade, no deserto. Porque quando você está num deserto, eu tenho certeza de uma coisa: se você está passando um deserto na sua vida, um momento difícil, você tem orado mais. Sim ou não? Você procura levar a sua vida o mais reto possível, porque você fica com medo de orar, falar com Deus e Ele não te responder. Então existe um propósito de Deus na dificuldade. Vou pregar essa mensagem qualquer dia desse para vocês. O deserto de Deus, ele gera comunhão em nós.
Ele faz a gente buscar mais a Deus. Diga glória a Deus. Eu montava essa mensagem, eu ficava imaginando, sabe o que aqui? Deus falando com Jacó. Gente, entra na história comigo. Imagina Deus dizendo, senta aqui, Jacó. Se você quiser, eu posso mudar a sua vida, Jacó. Eu posso acabar com esse problema aí para sempre, de uma forma que ele nunca mais vai te preocupar, Jacó. Mas para isso, eu preciso que você faça apenas 4 coisas, Jacó. E se você fizer essas 4 coisas, eu garanto para você que a sua vida nunca mais será a mesma. 4 coisas, Jacó. E Deus foi bem direto com Jacó, como está sendo com algumas pessoas aqui hoje. Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, vai à minha casa, habita ali e constrói ali um altar ao Deus que te apareceu no pior momento da sua vida, quando você fugia da face do seu irmão Esaú. Olha o que Deus está dizendo aqui: eu posso mudar a sua vida, eu posso dar um fim nesse problema para sempre, mas eu preciso de 4 atitudes suas. E a primeira atitude é se levantar diante dessa situação. Você que está ouvindo essa palavra aqui, você tem 2 opções essa noite. Primeiro, achar que é apenas mais um culto e não dar importância, pelo menos não o quanto deveria. Segunda opção, você pode crer que é Deus que está falando com você e não o pastor Danilo. Você pode crer que eu sou apenas um canal, que a fonte é Ele, e Ele está falando com você hoje. Assumir uma postura diferente, fazer aquilo que Ele está falando para você e mudar a tua vida para sempre. Seja qual for o problema que você está enfrentando, uma coisa é certa: Deus não quer você prostrado diante disso. Você veio aqui hoje para ouvir isso. Deus não quer mais você se fazendo de coitadinho e coitadinha. Ele não quer mais que você faça assim, faça isso. Escute isso: os acontecimentos do dia a dia, as circunstâncias, os problemas que aparecem, as evidências não podem desanimar você. Porque você não é o tipo de cristão, fala Jesus, você não é o tipo de cristão que vive pela realidade que está na tua frente. Você canta aqui, você adora a Deus dizendo que não vive por aquilo que você vê, mas você vive por aquilo que você crê. Isso é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 vai dizer que a fé é a certeza. Diga comigo, certeza. Certeza do quê? Das coisas. Quase que eu perdi o rumo aqui. Certeza das coisas que se esperam. Sabe o que é a fé? Vou desenhar para você, ó. É a certeza daquilo que eu espero. Eu estou numa situação e eu preciso me ver fora dessa situação, com a vitória nas mãos. Então, eu já preciso, certeza daquilo que eu espero. Ou seja, eu já preciso agir como um vencedor a partir de agora. Mesmo dentro da situação, eu já preciso agir como se eu já tivesse com a vitória nas mãos. Quem está entendendo? Certeza daquilo que eu espero. Use esse momento de fraqueza que você está passando para se aproximar mais de Deus. Paulo disse: quando eu estou fraco, então aí é que eu sou forte. Use os momentos de fraqueza para lembrar que você é um dependente, uma dependente de Deus. Diga glória a Deus. Jesus não disse que seria fácil, gente. Jesus, por isso que ele disse: eu sou a verdade. Ele não mentiu para nós. Ele disse: no mundo aqui vocês terão aflições, problemas o tempo todo. Mas ele também continua dizendo: mas tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se eu venci o mundo, e se vocês estiverem ligados em mim, e Cristo é a palavra, se vocês estiverem em mim, se vocês estiverem na palavra, você vai vencer o mundo, as aflições, as tentações, os problemas, tudo que vier. É por isso que está escrito que em Cristo, na palavra, você já é mais do que vencedor. Vou correr aqui, ó. Primeira ordem de Deus: levante. Segunda ordem: sobe a Betel. Olha aqui para mim. Quando Jacó assumiu a posição que Deus ofereceu para ele, como está oferecendo para nós aqui hoje, se coloque de pé. Ele assumiu essa posição. Deus deu, a hora que ele se posicionou, Deus deu a segunda ordem para ele, que foi essa: sobe a Betel, que significa casa de Deus. Irmão, com Deus é assim. Quando você se posiciona, quando você começa a fazer aquilo que Ele pede, aquilo que Ele quer, e Ele entende que você realmente quer mudar de vida,
Ele entende que você realmente quer uma mudança completa de vida, verdadeira. E Deus então ele começa a te dar direções de onde você encontrará a vitória que você tanto precisa. Comigo foi assim também. Deus disse para mim assim: Danilo, eu não quero mais você prostrado diante dessa situação, dessa vergonha, dessa escravidão que você vive das drogas. Levante-se, se coloca de pé diante disso. E quando eu me posicionei, me coloquei de pé, a primeira direção que Deus me deu foi: agora vai para minha casa, sobe a Betel. Se posiciona e vai para minha casa, sobe a Betel. Em Betel, aqui, aleluia, quem está entendendo? Na casa de Deus, é o lugar que Deus escolheu para se encontrar comigo e com você. É aqui em Betel, é aqui na casa de Deus, irmão, que é um lugar de ter intimidade com Deus. É aqui que Deus revela o nosso pecado, a nossa fraqueza o tempo todo. É aqui que o Espírito Santo nos constrange. Aleluia. É aqui que a palavra vem e começa a falar somente aquilo que eu e você, que eu e Deus sabe. É aqui que o Espírito Santo nos constrange e nos convence da justiça, do juízo e do pecado. É aqui que nós nos arrependemos, nos humilhamos a Deus e Deus muda a nossa história. É por isso que ele diz em 2 Crônicas 7,14: em Betel, na minha casa, se o meu povo se humilha aqui, ora, se arrepende dos seus pecados, se converte dos seus maus caminhos, eu ouço do céu, perdoo os seus pecados e eu saro a sua terra, eu mudo a tua história. Quando nós nos humilhamos diante da face de Deus, se arrependemos, tudo muda. Terceira ordem de Deus. Isso aqui é lindo demais. Levanta, Danilo, levantei, Senhor, agora vai para minha casa. E agora, Senhor, já estou aqui. Agora, habita ali. Mas e se alguém falar mal de mim? Habita ali. Mas se as pessoas não me derem a paz? Habita ali. Deus, ele estava querendo ver a perseverança de Jacó aqui, ó. Quando Deus resolve mudar a vida de alguém e usar a pessoa depois como instrumento nas mãos dele, primeira ordem de Deus para a pessoa é uma postura diferente. Se coloca de pé. Quando a pessoa assume a posição, Deus fala: vai para minha casa. E terceiro, ele fala: habita ali. Deixa eu te falar uma coisa aqui. O principal motivo da derrota das pessoas, sendo ela cristã ou não, é a falta de perseverança. Por isso que Deus falou: habita ali. Deus já sabia que ele teria problemas. Deus já sabia que ia vir tempestade, já sabia que ia vir perseguição, mas Deus falou: habita ali. O Senhor está dizendo para alguém que está aqui, ó: eu já coloquei você de pé, eu já falei para você que eu vou mudar essa situação, eu já te dei uma direção certa, já falei para você que você deve vir para a minha casa. Agora aconteça o que acontecer, habita aqui. Sabe o que é isso? Permaneça. Porque a maioria das pessoas, elas não têm perseverança. Quando as coisas não acontecem do jeito que ela quer, na hora que ela quer, elas se afastam, elas desistem, elas vão embora, elas abrem mão do plano de Deus. E Deus está falando: não volte atrás, porque enquanto você estiver na minha presença, sou eu que te garanto. Diga glória a Deus. Você crê que é Deus que te garante, irmão? Crê mesmo? Então não faça nada sem a direção dele. Então quando você for tomar uma decisão, principalmente no momento de crise que você não deve tomar decisão, busque a palavra. Vem para a igreja, chega 10 minutinhos mais cedo, dobra o teu joelho e fala: Senhor, hoje eu vim buscar resposta para isso. E o Senhor vai falar. Só isso. Fala uma palavrinha bonita, não, Deus não precisa nada disso. Excelso, soberano, Senhor, Ele já sabe tudo que é isso aí. Eu preciso dessa resposta. Não permita eu tomar uma decisão errada se não for da tua vontade, Pai. Eu quero a tua vontade. A minha vontade seria essa. Se for sua, glória a Deus. Se não for, eu quero a tua. Se for a minha, o Senhor não faça não dar certo. Quero ver Deus não falar na palavra. Quero ver Deus não te responder. Se for para ser, em algum momento Ele fala: vai que eu sou contigo. Se não for para ser, Ele fala: fica onde eu te coloquei. Irmãos, o Espírito Santo faz cada um entender do jeito que cada um precisa. Esse é o trabalhar do Espírito Santo. A palavra é pregada, mas ele faz cada um. Tem gente aqui que está entendendo uma coisa totalmente diferente do outro. Aleluia. Uma coisa é certa, eu estou encaminhando aqui já para o final, ó. A vida de Jacó não teria mudado se ele não tivesse permanecido ali, obedecido à direção de Deus.
Ele se levantou, assumiu a posição, ele subiu a Betel, foi para a casa de Deus. Mas se ele não tivesse permanecido firme ali, se ele tiver, ó Deus falando com alguém, se ele tivesse saído da casa de Deus, voltado atrás da primeira dificuldade que se levantou, a vida dele não teria sido transformada. Quem está entendendo? Muitos não recebem a transformação completa de vida, sabe por quê? Porque não permanece. Porque não permanece. Desenvolve um relacionamento superficial com Deus, e eu vou fechar falando isso. Deus está dizendo para alguém aqui hoje, através dessa palavra: eu estou te dando mais uma oportunidade. Eu estou te levantando novamente. Eu estou te dando a mesma direção que eu já dei lá atrás e você não cumpriu. Vem para minha casa. Se levanta, vem para minha casa, e aconteça o que acontecer, habita aqui. Permanece. Porque uma grande mudança eu tenho para fazer na sua vida. Mas isso só vai acontecer se você habitar aqui. Se você permanecer firme na minha presença. Igreja de Cristo, muitos não recebem a bênção de Deus porque não permanecem no lugar da bênção. A pessoa quer a bênção de Deus, mas ela quer receber aonde ela quer. Se é Deus que vai te abençoar, é no lugar que Ele quer. Eu termino dizendo para você a última ordem de Deus para mudar a nossa história. Quarta ordem de Deus. Aí Deus fecha assim, ó: levanta, sobe a Betel, habita ali, constrói ali um altar. Diga comigo, altar. Sabe o que Deus estava falando para ele aqui? Eu quero um relacionamento sério com você, Jacó. Deus está falando com alguém aqui. Já passou da hora. Eu quero um relacionamento mais profundo. É isso que eu quero. Deus quer que a gente construa um altar com Ele, igreja. Deus não quer ninguém construindo tenda para falar com Ele, não, irmão. Porque, eu vou falar, Jesus, porque tenda se arma em qualquer lugar. Tenda é aquele tipo de relacionamento que hoje está aqui, amanhã a barraquinha está armada lá. Tenda é aquele relacionamento frágil, superficial. Deus quer altar, Ele está falando. Por que altar, Danilo? Porque tenda se arma em qualquer lugar. E tenda, irmão, o primeiro ventinho que vem se desfaz. Quantos de nós aqui já armamos tenda na presença de Deus muitas vezes? Tenda na primeira dificuldade, compromisso acaba, o vento vem e derruba tudo. Quem tem relacionamento firme, irmão, tem altar. Escuta o que eu vou te falar. E para construir um altar não se arma, altar se edifica. Dá trabalho, não é da noite para o dia, dá trabalho. Edificar um altar não é da noite para o dia, não. Leva tempo. Quem tem um relacionamento firme com Deus, quem tem um altar com Deus, com dificuldade ou não, está ali, ó, permanece sempre na presença dEle, firme. Altar significa, sabe o que? Sacrifício, renúncia. Diga: eu preciso edificar um altar. O altar é a marca da comunhão, da nossa comunhão com Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. O esforço que você faz para buscar a presença de Deus nos cultos, durante a semana, mostra claramente o quanto você deseja Ele na sua vida. Eu vou repetir isso aqui. O esforço que você faz para buscar a presença de Deus nos cultos, mostra claramente o quanto você deseja Ele na sua vida. Em outras palavras, o preço que você paga para não quebrar o seu compromisso semanal com Deus, revela para Ele e para as pessoas à sua volta também, o quanto você leva a sério o seu relacionamento com Ele. Não é com o pastor, não é com a igreja, não. O homem não leva ninguém para o céu, mas com Ele. Quem está entendendo? E por favor, não diga que você não tenha tempo, hein? Não diga: eu estou trabalhando muito. Para. Quem crê que a Bíblia é verdade aqui? Deixa eu ver. Quase todo mundo, hein? Levanta a mão. Quem crê que a Bíblia é verdade? Deixa eu ver. Olha só, 98% crê. Deixa eu falar uma coisa para você. Eclesiastes 3, no versículo 1, diz assim, que há uma afirmação que há tempo para todo propósito debaixo do céu. É uma afirmação, tem um ponto final. Então, se há tempo, se a Bíblia está dizendo que há tempo, é porque há tempo.
Não tem tempo para responder o Facebook o dia inteiro. Não tem tempo para responder as mensagens do WhatsApp. Não tem tempo para colocar o like, o coraçãozinho. Não tem tempo para lavar carro o dia inteiro. Não tem tempo para lavar a moto. Não tem tempo para jogar bola com os amigos. Então quer dizer que tudo isso é uma prioridade maior. É um propósito maior na minha vida do que Deus. Se Deus é um propósito da minha vida, a Bíblia diz que há tempo. E eu termino dizendo para você, eu concluo essa mensagem dizendo: Deus tinha um propósito na vida de Jacó, assim como tem na minha e na sua vida. Mas para que esse propósito fosse realizado, Jacó precisou obedecer 4 ordens de Deus, para você nunca mais esquecer, hein? Primeiro, se levantou e tomou uma postura diferente. Eu não sei qual que é a situação aí que você está enfrentando, mas uma coisa é certa: Deus quer você de pé diante disso a partir de hoje. Não vai chegar assim não, tu vai chegar assim. Qual que é o problema aí? Não é para brigar com ninguém também não, é para o problema. Você vai sair daqui hoje, qual que é o BO? Amanhã você vai olhar para o BO e vai para cima dele, porque você tem um Deus que é muito maior do que isso. A Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquilo que está no mundo. Segundo, Deus disse a eles: sobe a Betel, vai para minha casa. Terceiro, habita ali, aconteça o que acontecer, permaneça, persevere. E quarto, edifica ali um altar, constrói um relacionamento firme comigo. É isso que Deus quer. Constrói um relacionamento, a partir de hoje, um relacionamento firme, a ponto de que quando vier uma chuva, soprar um vento forte, a sua casa não vai cair. E quem perguntar para você o porquê não caiu, pode falar: porque você está edificado sobre a rocha eterna, que é Cristo. Deus está propondo algo para você aqui hoje. Deus quer mudar a sua realidade. Ele quer que você tenha um compromisso ainda mais profundo com Ele. E a verdade, igreja, é que quando nós assumimos um compromisso real com Deus, Ele assume um compromisso com a gente também. Eu lembro quando eu comecei a buscar Deus, aproximadamente uns 15 anos atrás, eu não tinha firmeza nenhuma. Era tenda na minha vida. Não tinha compromisso, não tinha fidelidade. Qualquer dificuldade que se levantava, olha eu lá voltando atrás, não habitava, não permanecia. O vento batia, eu saía fora. Quando o ventinho via, batia, a minha tenda caía. Olha para cá, um belo dia, após ouvir uma palavra como essa aqui que você está ouvindo hoje, eu decidi fazer um altar, construir um altar com Deus. Eu decidi fazer um compromisso com Ele. Eu decidi fazer uma aliança com Ele. E dali para cá, a minha vida foi mudando completamente. Dia após dia. Nada da noite para o dia. Eu nunca mais fui o mesmo. Eu ainda não cheguei aonde eu preciso. Eu ainda não me tornei quem Deus disse que eu me tornaria. Mas também já não sou mais o mesmo que eu era. Isso é vida com Deus. Você não pode ser amanhã o que você está sendo hoje. É um dia após o outro. Mais que ontem, menos que amanhã. Oh, aleluia. Vou repetir isso aqui. Pega isso aí para você. Mais que ontem, menos que amanhã. Amanhã você não pode ser o que você está sendo hoje. E hoje você já não pode estar sendo o que você foi ontem. Quem está entendendo? Você sabe que é com você que Deus está falando hoje. Fica de pé, por favor. Faça uma aliança com Ele agora. Pastor, eu já tenho. Renova a sua aliança. Faz alguma coisa. Começa a edificar um altar a partir de hoje. Veja o que está faltando, veja o que está de errado aí e conserta hoje. Veja o que precisa ser renunciado, renuncia hoje. Eu quero convidar você a sair do teu lugar nesse momento. Você que deseja reafirmar uma aliança com Deus, ainda que você já tenha. Todo mundo precisa consertar algo no altar, gente. Elias foi um dos maiores profetas de Deus. O homem orou, fogo desceu do céu. Mas antes dele pedir para Deus mandar fogo, ele precisou consertar o altar. Tem alguém melhor que Elias aqui? Se Elias precisou edificar o altar para o fogo descer, quem somos nós? Coloca a mão no seu coração agora. Deus quer que você se posicione hoje. A direção para você é essa: se coloca de pé, vem para minha casa, permanece aqui, me busque, me adore, se afasta daquilo que não me glorifica. Aconteça o que acontecer, habita aqui, permanece, persevera, não desista. Comece a edificar o seu altar agora, essa noite. Pai, em nome de Jesus, eu quero o teu poder agindo aqui, Senhor.
Eu quero ter o Espírito Santo trabalhando na vida desse homem e dessa mulher. O inimigo colocou esse homem e essa mulher prostrada diante de uma situação, acusando a mente deles, a ponto, Senhor, de fazer eles se sentirem indignos de estar na tua casa, na tua presença. Mas nessa noite, pelo poder dessa palavra, eu estou arrancando das mãos de Satanás toda acusação, toda legalidade que esse homem e essa mulher deu, seja por palavras, pensamentos, atitudes, toda a obra contrária caia por terra. Demônio, você já perdeu, porque a partir de hoje, ele vai se levantar, ela vai se colocar de pé diante dessa situação, seja crise no casamento, seja uma enfermidade, seja um vício, seja um pecado, seja o que for. O Senhor está falando, se posicione hoje, se coloca de pé, em nome de Jesus. Vem para minha casa, eu vou te fortalecer, aconteça o que acontecer, venha a tentação, venha o que vier, permaneça, persevera, porque a obra será aperfeiçoada na sua vida a cada dia. Constrói agora um relacionamento com Deus. Abre a tua boca, vai falando com Ele agora. Constrói um altar, começa a orar, fala com Ele. Sabe por quê? Porque Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Deus não rejeita a oração. Fala com Deus agora. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Oh, aleluia! Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Deus coloca um ponto final nesse sofrimento hoje. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Olha aí, Jesus. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Essa é a hora, então, igreja. Louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas. Olha Deus entrando aí. Oh, aleluia. Trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Escute isso, igreja. A gente precisa entender o que Deus está falando. Fala, Jesus. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Deixa Deus trabalhar, igreja. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Eu creio, Jesus. Quando Ele estende as tuas mãos, é a hora de vencer. Então louve, tá chorando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito
Olha aqui para mim. Você acabou de cantar, e olha o que Deus está falando aqui: que Ele vai na frente, abrindo os caminhos. Ele vai dar ordem aos anjos ao teu respeito, coordena os anjos para contigo lutar. E Deus está falando para alguém que está aqui: Ele vai abrir uma porta que ninguém poderá fechar. Então você vai declarar isso agora, só igreja, com bastante ânimo, com bastante alegria, que Deus vai na frente, abrindo os caminhos, fazendo o que precisa ser feito. Vamos lá? Deus vai na frente. Com muito louvor. Obrigado, Jesus! Glória a Deus! Volta para o seu lugar, tomando posse da tua vitória, do teu renovo, em nome de Jesus.